Meu nome é Daiane e nós somos a Hero Runners e viemos para despertar o seu poder através da corrida e caminhada. E o nosso podcast vem despertar o seu poder através das palavras. É isso mesmo. Convidamos as pessoas mais especiais, os nossos alunos, para fazer parte do nosso podcast. Hoje a gente tem a presença de uma pessoa que, além de aluna, é minha mãe, porque a família tem que participar, né? Seja muito bem-vinda, Solange para as pessoas, mãe para mim. Inclusive, minha mãe, só para os meus irmãos ficarem ligados. Seja bem-vinda, mãe. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Estou aqui para responder qualquer coisa. Olá, aí sim. Como o nosso podcast, né, é sobre corrida, a primeira pergunta que eu faço para quase todo mundo que veio aqui, mãe, é como que começou a correr e por que começou a correr? Bem, eu comecei a correr porque eu estava muito triste, muito deprimida, porque eu tinha perdido meu marido e aí parece que nada estava bom. Aí você mesmo deu a ideia de eu começar a correr. E eu dizia que nunca eu ia conseguir, nunca. Porque era impossível, eu já tinha tentado e não tinha conseguido. Mas daí, com seus treinamentos, eu fui vindo devagarinho e estou aí. Com quantos anos, mãe, você começou? Eu comecei com 58 anos a correr. Então aí a gente quebra o primeiro paradigma, não tem idade para começar a correr. E é isso aí mesmo, né? A história é essa, né? Minha mãe começou a correr por conta do falecimento do meu pai, estava muito triste, a gente vendo aquela situação, e a gente sempre foi uma família muito ativa, né? E a gente realmente incentivou ela a ir na pista da UNC e ela começou, corria 1 minuto, caminhava 1 minuto, corria 1 minuto e caminhava 1 minuto. Eu não sei se ela lembra, mas a primeira vez que ela realmente correu um pouco mais foi eu escrevi ela sem ela saber. Eu só avisei ela que eu tinha escrito ela na meia maratona de Rio Mafra nos 5 quilômetros. E ela veio pra mim e disse, daí eu só tô treinando na pista, né, mãe? E eu queria ir um dia na rua e correr na rua. Eu falei pra ela, não, eu vou com você. Coincidentemente, a minha mãe usava um relógio só de cronômetro e naquele dia em específico o relógio não estava funcionando. E eu falei, não, vai que eu vou cuidando pra você do 1 minuto para 1 minuto. E ela já devia estar, 5 minutos para 1 minuto, né? Já tava correndo bastante. Quando der tantos minutos, daí você me avisa. Eu falei, beleza. E a gente foi correndo. Daqui a pouco ela falou, nossa, demorou, né, esse tempo, não tá mais na hora de caminhar. Isso devia ter passado já uns 15 minutos, né? Eu falei, mãe, você correu mais do que você imaginava. E a primeira quebra foi essa, né? De ter essa ideia de, eu só corri aquele tanto, e quando numa situação adversa, ela acabou correndo muito mais. E nessa prova, quem correu com você? Bem, essa prova foi muito especial, foi a primeira prova que eu participei. E o meu neto, o Thierry, foi me acompanhando o tempo inteiro, me dando força. E não foi fácil. Porque para quem corre, acho que 5 quilômetros não é nada, mas é muito. E ele foi o tempo todo me incentivando, vai, vó, vai, você vai conseguir, e eu consegui. Então, não fiz lá um tempo muito bom, mas consegui terminar a prova e fiquei muito feliz. E dali em diante, eu não parei mais. A história, né, é muito mais fácil pra mim falar hoje, porque é minha mãe, né, a gente conhece a história, mas a história da vida da minha mãe é muito com esporte, né, mãe? Fale um pouco aí da nossa família, na verdade, a nossa família sempre foi muito esportista, né? Sim, meu pai foi jogador de futebol, meu irmão mais velho foi jogador profissional, meu filho, né, foi jogador profissional e agora é o meu neto. Então eu sempre estive envolvida com esportes. Sempre estive no ginásio de esporte, nos campos de futebol. A minha irmã fazia atletismo, participou de jogos abertos, em parte de corrida, tênis de mesa, atletismo. Então a gente sempre foi ligado. Mas eu assim nunca tive muito praticar. Pratiquei um pouco de vôlei, mas a corrida em si eu nunca tinha participado, nunca tinha feito. E vi que eu sou capaz e que todos somos capazes.
E mãe, assim, né, querendo ou não, eu sei que eu sou uma das pessoas que trouxe a corrida, né, pra dentro da família, a gente é esportistas em outras áreas. Por que despertou em você, né, a corrida? Você é uma pessoa que já tinha feito outras coisas, o vôlei, né, outros esportes coletivos, e a corrida veio. O que você pensava o dia que você decidiu, não, eu quero começar a fazer isso aí? Bem, primeiro para manter o peso, né, porque a gente sempre tende, quando a gente está triste, às vezes, a ir para o lado mais, né, da comida. E aí eu percebi que quando eu comecei a correr, a minha cabeça começou a mudar. Eu podia estar muito triste, muito chateada. Se eu saía a correr, eu voltava com uma outra cabeça, uma outra disposição. E isso foi me tornando uma pessoa cada vez melhor. E eu espero que nada aconteça, porque eu nunca tive uma lesão, nada. E já consegui correr, o máximo que eu corri foi 12 quilômetros, mas corro 5 agora, 7 até 8, e me sinto muito bem correndo. Quando, né, ela fala assim, é até engraçado pensar, né, que corre 5, corre 7, corre 12, é muita quilometragem, né? Pensar a idade que a minha mãe tem, como começou, né? Eu sempre brinco isso com ela, que tem muita novinha que não chega nos pés dela, né? E a cidade aqui, eu acho que nem ela tem essa dimensão e a proporção que a visibilidade que ela tem. Ela sai correr, eu recebo a mensagem, vi sua mãe correndo, eu vi a sua mãe correndo. Então ela com certeza é uma inspiração para muitos corredores aqui em Rio Mafra, e ela nem imagina isso. Ela vai porque ela realmente gosta, né? Mas é uma inspiração realmente para todo mundo, inclusive para mim. É uma pessoa que mudou meu modo de ver, e quando eu penso, tô cansada, não sei o que, eu penso, minha mãe já saiu treinar, minha mãe já foi correr, e eu vou ficar aqui, não, eu preciso pelo menos fazer o que a minha mãe tá fazendo, né, ela com 30 anos a mais, eu preciso pelo menos estar na mesma, né, mantendo a mesma quantidade. Falando em lesão, falando em tudo isso, né, hoje, mãe, o que você faz de atividade? Você só corre, você faz outro tipo de atividade junto? Bem, eu tenho 64 anos, né, que eu esqueci de dizer, já corro faz 6 anos. Eu faço academia para fortalecer os músculos 3 vezes por semana, e 3 vezes por semana eu corro. Então, apenas um dia na semana eu fico sem fazer nada. Isso sem fazer nada, modo de dizer, porque eu tenho meu trabalho em casa, corto grama, limpo casa, eu faço todo o trabalho, né, que uma casa exige, mas não deixo de fazer as minhas atividades físicas, porque é muito importante não só para o meu corpo, principalmente para a minha cabeça. Você acredita que, querendo ou não, né, 6 anos faz com que você faz atividade física, você já está acima dos 60. Se você não tivesse feito atividade física, como que você acha que estaria hoje, não só o teu corpo, mas a tua mente? Como você se imaginaria hoje, sem atividade física? Eu acho que eu estaria bem debilitada, talvez, porque daí eu não sou muito de fazer caminhada, apesar que eu fazia caminhada antes. Mas eu não era muito chegada na caminhada, eu achava muito monótono, muito chato. Então, eu acredito que estaria até com um problema mais o meu colesterol, eu tenho problema de colesterol alto, ele estaria mais alto, isso a própria médica me disse. E para várias coisas, né, eu tenho uma disposição muito grande para fazer, não tenho preguiça, faço as coisas com muita disposição, principalmente depois da corrida. Eu chego em casa assim com vontade de fazer 1000 coisas, parece incrível. Descanso, tomo água, mas quero fazer alguma coisa. Ontem que estava chovendo, eu fui na academia, que eu não gosto de esteira, mas fiz meus 6 quilômetros na esteira, para não deixar de fazer a atividade física do dia. E o que te motiva a continuar, mãe? Porque assim, a maioria dos corredores, eles têm objetivos, por exemplo, uma prova, uma distância, uma quilometragem, diminuir tempo. Você, com a idade, acaba que esses paradigmas, essas vontades, né, das outras pessoas, acaba sendo um pouco diferente. O que te motiva a sair correr? Você poderia muito bem fazer outra atividade, ou como você mesmo disse, ficar em casa. O que te motiva a você pensar, não, eu tenho que sair? Principalmente por causa do meu estado psicológico. Aquilo parece que é uma cobrança em mim mesma que me exige que eu saia fazer atividade física. E graças a Deus, né, como eu digo, eu não tenho lesão. E quando eu fico com algum problema que eu não posso ir,
eu fico muito mal, muito ruim, o dia não fica nada bem. E eu quero, se Deus quiser, correr pelo menos até uns 80 anos. Até uns 80 tá até bom. Até uns 80 anos tá bom. Tá bom uns 80, pessoal. Tá ótimo. Voltando a falar das provas, que são momentos muito especiais, né, na vida do corredor. Eu até acho que comentei no dia do podcast aqui, que eu participei, né, do Chicão, dizendo que uma das provas mais especiais para mim foi a prova de Itajaí, onde a gente correu lá em Cabeçudas, né, passamos pelo lugar preferido do meu pai, você estava presente correndo e a Antonella também correu essa prova, então eram as 3 gerações correndo. Então, é um sonho de consumo, né? Nós 3 correndo juntas ainda. A Antonella tem que crescer um pouquinho mais, mas se minha mãe vai correr até os 80, aí vai dar tempo. Vai dar tudo certo. Qual é uma prova, fora, obviamente, a primeira prova, a meia maratona, que você tem uma lembrança, assim, que foi muito legal, que foi desafiadora, que você, uma medalha que você olha, lembra e tem saudades dessa prova? Bem, são várias, né? Várias provas que eu já participei, que eu esperava até nem ganhar e no final, apesar que na minha faixa etária eu geralmente sou a única, né? Mas eu sempre ganho um troféu. Quando eu corri nos Estados Unidos, porque lá, quando eu fui lá, nós corremos era uma corrida beneficente, eu nem esperava. E eu ganhei como a pessoa mais velha e na minha categoria também ganhei, né? Então eu ganhei duas premiações. E quando me chamaram, assim, eu nem esperava, porque tinha muita gente. Então aquilo foi muito emocionante lá, né? Em inglês, eles me chamando e parabenizando. Aquilo lá foi muito bom, foi muito legal. E é engraçado, porque não é uma medalha que você tem de lá, né? Não. O que você ganhou lá? Eu ganhei uma capa de um super-herói. Pra você ver como a Hero sempre teve dentro da nossa vida e da minha família. Uma corrida de super-heróis. Eu fui de Mulher Maravilha e daí a gente ganhava uma capa em vez da medalha. Nem de medalha, acho que era só nem lembro se teve medalha. Acho que teve uma medalha. Então foi muito legal aquilo ali, sabe? E daí nem o Dani, quando ele ouviu o meu nome, né? Meu filho ouviu, mãe, será que é você? E era eu mesmo. Sou eu. Era eu, e tinha muita gente, e não foi uma prova fácil, foi bem, acho que foi, não sei se não foi 7 quilômetros, e bastante subida, não foi fácil. São vários desafios, né, mãe? Eu lembro do dia que você chegou pra mim e falou assim, não quero mais fazer 5 quilômetros, quero fazer 10 quilômetros agora. E sempre foi assim, né, muito determinada com as coisas que vai fazer, assim. Essa motivação de ter aumentado a distância, foi porque você via todo mundo fazendo uma maior distância? Foi porque as provas acabavam muito rápido, os 5 quilômetros? O que te motivou a pensar, não, vou tentar fazer um pouquinho mais? Eu acho que foi mais para me motivar e ver se eu conseguiria. Mas eu vi que o 10 quilômetros, conforme a prova, não é fácil por causa do percurso, né? Então, aquele dia eu fiz lá em Cabeçudas, foi fácil, porque tudo reto, muito fácil, né? Mas aqui em Mafra, 10 quilômetros é difícil. Eu não me vejo muito correndo aqui, não 10 quilômetros. Para vocês verem, né, como é a consciência do corredor, né? Então, a minha mãe não é uma pessoa que vai pensar em tempo, em quanto tempo ela vai chegar. Lógico, ela tem os seus querer, ela cuida do tempo quando ela tá treinando, ela tem toda, né, essa questão, mas se conhecer também e curtir, né, o que tem. Então, aquela história que muito corredor tem do tipo, eu fazia 5 quilômetros, eu fiz uma prova de 10. Nunca mais eu vou voltar a fazer um 5. Isso não existe, né? É um mito que a gente tem do, eu sou ultramaratonista, eu nunca mais vou fazer uns 5 quilômetros. Cara, é aquele momento em que realmente, né, minha mãe já tem, né, já sabe, já conhece as suas limitações, sabe o que a corrida traz de positivo pra ela, e correr uma corrida onde vai ser mais sofrimento, né, mãe, do que felicidade, que você fica ali e parece que não sai do lugar, não é tão legal do que fazer uma prova, né, que você termine a prova bem e queira continuar fazendo as coisas, porque ela realmente é extremamente ativa. Então não seria um problema fazer um 10 km, porém já não é mais tão gostoso e tão legal fazer. Então, se realmente se conhecer e escolher as provas certas, né? A gente às vezes quando entra no mundo da corrida quer fazer todas as provas que aparecem na nossa frente, a gente quer fazer.
e quer dar conta de tudo. E às vezes a gente tem que se conhecer e ter esses detalhes pormenores aí para se fazer. E a escolha das provas da minha mãe, normalmente sou eu mesmo que faço, eu mesmo faço a inscrição e só aviso ela que ela tem que correr. Porque uma vez você me inscreveu na Itaiópolis, né? Lembra? 10 quilômetros. Foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Um percurso horrível, muita subida, um calor. Deveria estar em dezembro, deveria estar uns quase 30 graus. Foi à tarde. Olha... E era um percurso duplo, né? A gente fazia uma vez e depois fazia de novo. Repetia o mesmo. Eu terminei, mas... Foi muito puxado. Prometo que eu nunca mais faço. Foi muito ruim. Prometo que eu nunca mais faço essa. Eu ia até te perguntar qual foi a prova mais difícil, já respondeu aí. Essa de Itaiópolis foi muita gente mesmo, a gente via que sofreu para fazer. As provas à tarde normalmente são mais difíceis, né, para nós corredores, assim. Apesar de você treinar em qualquer período, né, mãe? Você não tem muito, vou treinar de manhã, prefiro de tarde. Você não tem muito, você treina na hora que dá. Na hora que dá, de manhã ou à tarde. Sempre ou bem cedo ou bem de tardezinha. Eu evito pegar o sol, o calor, a não ser no frio mesmo, quando tá bem frio, daí dá para sair qualquer hora. Mas, se não, eu prefiro... Pessoal, então se vocês acham que tem tempo ruim, que você está muito tarde para começar, está na hora de começar a repensar aí a história da corrida, né? São outras perspectivas, são outro modo de ver a vida, né? São outro modo de conviver, né, com as pessoas e eu tenho um extremo orgulho em dizer que é minha mãe, né? Nessa prova de Itajaí, a gente estava na tenda e aí daqui a pouco os números eram diferentes, né? Quem fazia 5, quem fazia 10, todo mundo, quem que é? Minha mãe. Quando eles olhavam, tua mãe vai fazer 10 quilômetros. Dizia, vai fazer 10 quilômetros. Meu Deus do céu, eu tô aqui me inscrito pra 5. Eu falei, mas faz 6 anos que minha mãe corre. Faz 6 anos que ela corre. Falei, pessoal, Mas tudo é um processo, né? A história, né, mãe? Você gostava muito do esporte, por muito tempo não pôde praticar nenhum tipo de esporte por conta, né? Trabalhava muito, estudava. E a época que você, né, constituiu família naquela época, a mulher era feita pra ser dona de casa, né? Imagina ver você correndo na rua sozinha. E nem dava tempo, né? Não tinha condições. E hoje em dia, eu só digo o seguinte, todos conseguem correr. Só que, claro, antes de começar a atividade física, eu fui fazer exame, né? Fiz exame, teste do coração, fiz tudo que eu teria que fazer e não deixo de fazer academia, né? Isso para mim é muito importante porque o que eu faço lá eu tenho certeza que me ajuda. Você gosta de fazer academia, mãe? Não sou apaixonada, mas faço. Às vezes eu vou meio com preguiça, mas digo, não, eu vou, a preguiça não pode me deixar né, eu não ir, mas chego lá, faço o que eu tenho que fazer, eu sempre estou trocando exercícios, não é fácil, tem muitos que me dizem lá na academia, nossa, eu não acredito que a senhora consegue fazer tudo isso. Eu digo, faço e às vezes me cobro que ainda não estou fazendo o suficiente. Porque você tem um objetivo, né, mãe? O objetivo você acabou de dizer, né? Correr até os 80 anos. Para correr até os 80 anos, você precisa manter o corpo saudável, né? E para você poder manter o corpo saudável, a musculação, mesmo sendo chata, vai te ajudar nesse processo, né? Você conhece as pessoas, né? Amigas que têm a mesma idade que você, que não têm a mesma disposição, a mesma mobilidade. Provavelmente porque a atividade física não faz parte dessa rotina, né? Certeza. E assim, né, mãe, não é querer falar sobre peso ou deixar de ter peso, né? Mas você acaba cuidando do tipo que você come pra não aumentar o peso, porque quanto mais pesado tiver, mais difícil é pra correr, né? Então, tem todo esse cuidado. Então, uma atitude que você teve lá 6 anos atrás, de escolher começar a fazer atividade física, mudou todo o contexto, né? A gente vem de uma família onde tem problema cardíaco, tem diabetes, tem todo, né? Teve todos os problemas e você, querendo ou não tem problema de saúde nenhum, né? Graças a Deus. Então, o que vem disso, né? Vem desse histórico de atleta, né? Do histórico de atividade física, de sempre estar envolvida. Lá em casa, né? Somos 3 profissionais de educação física.
né? Eu, meu irmão mais velho, meu irmão do meio, os 3 são formados em educação física. Meu pai era um cara que gostava muito do esporte, né? A minha mãe era uma pessoa que sempre nos incentivou a fazer, né, a parte de esporte, tudo que a gente gostava de fazer. Então, o pai dela também era. Então, a importância realmente da família e desse contexto de apoio, né? Nunca foi, não, é besteira ir correr, não vá, porque nunca teve. Acho que a gente sempre teve muito apoio em tudo que a gente queria fazer. E tem muitas pessoas que não vão correr, porque o que os outros vão dizer de eu estar correndo? Eu digo, daí, eu não estou fazendo nada mal para ninguém, estou fazendo bem para mim, saio correr, né, e não tenho vergonha nenhuma e gosto de correr na rua, muito mais do que correr na academia ou numa esteira. Então, não tem problema nenhum, eu acho que é uma coisa que está se tornando uma coisa tão normal, sempre encontro pessoas correndo, e eu admiro muito as pessoas que fazem isso, que praticam a corrida. E quando você vai nas provas, né, mãe, você acaba vendo que o número de pessoas, né, ali acima de 55, 60 anos, são poucas. Mas você que corre, né, talvez você tenha uma perspectiva diferente. Você nota que está aumentando esse número de corredores ou cada vez você vai aumentando as categorias e vai diminuindo? Não sei, eu acho assim que depende da prova. Parece que tem pessoas que selecionam algumas provas, né, quando eu fiz lá em Itajaí, Balneário, agora tinha bastante gente da minha idade, né? Tanto que eu fiquei assim numa posição bem atrás, porque eu vi que pessoas que correm muito. Então, eu acho que também depende da região, depende da disponibilidade até, né, mãe? Eu falo, você, né, hoje eu sou residente de Balneário Camboriú e a minha mãe vai visitar a gente bastante lá, né, acaba indo bastante e lá tem um local muito bom pra correr, né? Então, toda vez que ela chega lá em casa, ela diz, aqui é bom pra correr. Por quê, né? É uma coisa que eu até fiz um post essa semana, já postei, dizendo que a gente não tem realmente um local propício para fazer isso, né? Então você que às vezes, né? A minha mãe é uma pessoa que, né, tá de óculos aqui, mas não precisa de óculos para andar, mas você, por exemplo, vai correr, não enxerga direito, vai ver um buraco, é um local que em vez de ser positivo vai ser negativo, né? Então tem todos esses fatores também que levam as pessoas às vezes de um pouco mais de idade em não praticarem, né? Hoje a gente tem a UNC, que é um local que tem, mas quando chove não dá para usar, né? E aí acaba tendo esses perfis, essas situações, então acaba que a gente não tem esse local específico para fazer atividade. Lá em Balneário, Itajaí, aquela região, talvez seja mais propício, sim, né? Te ajude nessa questão. Então até uma questão a se pensar, né? Talvez se não tivesse um espaço específico para a prática de atividade aqui, será que não aumentaria esse número de pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que se tivesse, né, mais incentivo para criar praças esportivas ou parques, né? Que nem nós vimos lá em Brasília, lugares maravilhosos para, pessoas e pessoas correndo, e nós não temos aqui. Ou a gente corre na rua, ou na UNC, né, que quando chove não pode ir. Eu tenho usado muito a Praça do Correio também para fazer ali um pouco do percurso, mas não tem um lugar adequado, você tem que enfrentar um pouco de subida. Eu digo, o grande problema nem é o percurso de subida ou descida, mas os carros mesmo, né? Os buracos das calçadas. Imagina, você vê o buraco da calçada, não enxerga, caiu. A tendência óbvio, seus sócios são muito mais fracos, né? Se tiver um tombo, provavelmente vai ter um problema muito maior. Então, tem que ter esses cuidados, né? Eu acho que a gente tem que também ser consciente, como ela mesmo falou, foi no médico, vai no médico regularmente, né? Sim, tem esse estado de consciência, de estar um pouco mais gripada, tá se sentindo meio mal, não ir correr ou ir correr muito próximo de casa, porque se acontecer alguma coisa, né, tem que ter, né, sair sempre com um documento, com alguma coisa, porque pode acontecer. E isso não é só para ela, né, é para todo mundo, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado também, né? Mãe, para finalizar e nós terminarmos hoje, o que você teria para dizer para Solange de anos atrás, se ela tivesse começado a correr antes? Bem, eu acho que a vida teria sido mais fácil, né? Só que eu não podia praticar porque eu tinha... Minhas atividades eram muito intensas. Eu trabalhava, estudava, tinha casa, os filhos, marido. Então, realmente, eu não era nem por falta de querer. Não podia mesmo.
E quando daí eu me aposentei, eu comecei a já fazer academia, coisa que eu não tinha feito. Então, me aposentei e comecei a fazer academia, mas não corria, né? Só fazia academia, mas daí quando eu comecei a correr, eu vi que realmente a corrida, sem a corrida eu não consigo mais viver. Ela faz parte do meu dia a dia, da minha vida, e eu espero realmente que ainda consiga correr por muitos e muitos anos. Não precisa aumentar muito a quilometragem. Eu correndo até 10 quilômetros, para mim, está excelente. E o que você tem para dizer para Solange de 80 anos? Que vai continuar a correr, vai continuar a cuidar, né, da alimentação também, porque eu acho importante falar, né, da alimentação, que a gente tem que cuidar, sim, da alimentação. E vou continuar até onde Deus me der vontade e me der disposição para... Então, os 80 serão poucos, pessoal. Pode ser que passe dos 80. Tomara, eu quero, a gente espera que sim. Agradecer você, mãe, por estar aqui. Eu acho que é uma história muito legal de se contar. As pessoas têm muito desculpas, né? Como você falou, quando você tinha, né, a gente pequeno, realmente era outra realidade, né? Outra perspectiva do que a gente tem hoje. As facilidades que a gente tem hoje não existia naquela época, né? Então, mas você não pensou que a vida acabou quando você se aposentou. A tua vida recomeçou quando isso se aposentou. Então, as pessoas deixam para fazer quando der, ou quando eu puder, ou eu sou muito velha para isso, eu nunca vou começar, acho tão bonito, mas eu não tenho mais idade para isso. Isso não existe. Né? Não existe essa perspectiva, não existe, tá aqui para comprovar que a corrida realmente faz bem, não só para o corpo, mas para a mente e para a família toda, né? Porque a gente sempre, eu me preocupo muito menos sabendo que ela tá indo correr, que ela tá saudável, porque quando eu sei que ela não vai correr é porque tá doente de verdade, então já é um alerta pra gente mesmo, né? Então, agradecer por tudo que você já fez pela gente, né, como família, sempre incentivou a gente um monte pra fazer e tá aí sempre dando as mãos, os braços pra tudo acontecer. Pessoal, ela só tem Facebook, tá? Então as redes sociais da minha mãe serão as minhas. Então se alguém quiser trocar uma ideia com a minha mãe, a gente conversar aí, entre em contato com a gente. Ela treina, né, 3 vezes por semana, então não tem desculpa para não fazer. Ela vai e faz os treininhos dela do jeito que ela consegue, né, no tempo dela, e tá aí, ó, saudável, feliz e fazendo o que gosta, que é correr. Quando não corre, fica estressada e chata, isso é fato, né? Isso a gente já sabe quando tá meio chato que não foi correr. Como todo mundo. Fica mesmo, e tem direito de ficar. Pessoal, então sigam a gente nas redes sociais, a gente fica por aqui hoje. Esse podcast foi muito legal pra mim, espero que você tenha gostado. Divulgue aí as redes sociais e divulgue esse podcast, que tenho certeza que alguém que precisa vai chegar em alguém que precisa e vai tocar o coração de alguém. Você quer despertar o seu poder correndo, quer começar a correr, caminhar, mudar a tua vida? Vem pra Hero, que tenho certeza que você não vai se arrepender. Pau no gato!